A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E o tema de hoje é o que é a Torre de Babel na Bíblia e qual o seu significado. Mas antes de começar a bênção, já deixe sua curtida no canal, habilita o sininho e comenta para não perder a bênção, amém? A Torre de Babel sempre foi tema de muita especulação e curiosidade por parte das pessoas. Porém, muita gente não conhece o que realmente a Bíblia fala sobre ela e acaba acreditando em relatos que não possuem base bíblica. Nesse estudo bíblico, conheceremos um pouco mais sobre a Torre de Babel. Após o dilúvio, Deus ordenou que o homem se espalhasse e povoasse a terra. Mas, contrariando na ordem de Deus, aquela população resolveu se unificar, edificando uma cidade na planície de Sinar, Suméria. A cidade de Babel é a primeira cidade mencionada depois do dilúvio, e a região onde Babel foi edificada posteriormente seria a tão famosa Babilônia. A cidade de Babel foi fundada por Nimrod, que também fundou a cidade de Ereque, Acade e Calné. Quando partiu para a Síria, ele edificou a cidade de Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezem. Pelo relato bíblico do capítulo 11 do livro de Gênesis, possivelmente Babel foi a primeira sede do governo de Nimrod, onde seu reino teve início. Junto com a edificação de Babel, aquele povo também começou a construir uma torre para fortificar a cidade. Essa foi uma atitude completamente contrária à vontade de Deus. A construção da Torre de Babel basicamente significava a materialização da recusa em se espalhar e povoar a terra. A expressão cujo cume toca os céus demonstra perfeitamente a soberba daquela civilização, bem como o avanço tecnológico que ela possuía na época. O texto de Gênesis capítulo 11, glória a Deus, não esclarece se aquelas pessoas tinham medo de uma nova inundação, mas a estrutura da cidade, a imponência da torre e a insistência de uma sociedade totalmente integrada parece indicar tal condição. Se isso for realmente o que aconteceu, então seu comportamento, além de caracterizar a desobediência perante Deus, também expôs a falta de confiança na promessa que o Senhor havia feito. Deus prometera que nunca mais a terra seria tomada por um dilúvio. Curiosamente, a expressão Torre de Babel não aparece no Antigo Testamento, mas é o nome popularmente adotado para se referir à torre da cidade de Babel. A palavra para torre é Migdol, que significa torre de vigia. A palavra Babel vem de Bavel e significa portões de Deus. Pela combinação do acadiano Babi com o hebraico El, o nome Babel também é explicado pela etimologia popular baseada numa raiz hebraica similar, no caso Balal, que significa confusão, mistura, que possui relações fonéticas com a palavra Babel. Certo é que o nome Babel se tornou sinônimo do lugar do juízo de Deus, onde houve a confusão das línguas e o início das diferenças idiomáticas. Na região de Babel não existiam pedras que pudessem ser utilizadas como tijolos e nem cal para ser usado como argamassa, então muitas construções naquela região foram construídas com tijolos de argila secos ao sol ou preparados em fornos. O alicerce das edificações também eram feitos de argila pisada, e o betume, alcatrão, lodo, piche era utilizado como argamassa. As conhecidas torres-templo mesopotâmicas, chamadas de zigurato ou zigurate, são utilizadas como referência para entender que era o formato da Torre de Babel. Essas torres eram retangulares, construídas em níveis acessíveis por escadarias e rampas. Elas tinham um pátio que dava acesso ao segundo pavimento. Outras escadarias, geralmente externas, levavam ao topo da torre. Geralmente essas torres possuíam 3 níveis, mas há indícios de zigurates com até 7 níveis. No topo da torre havia um santuário onde ficava a imagem da divindade cuja edificação do zigurate em questão honrava. Esses são parâmetros, porém não se sabe quantos níveis a Torre de Babel tinha. Nem é possível saber se na Torre de Babel havia função de santuário, até porque provavelmente sua edificação ficou inacabada juntamente com a própria cidade quando houve a dispersão dos habitantes. Não se sabe exatamente onde está ou estava a Torre de Babel, mas é possível saber o principal sobre ela. Tanto a cidade de Babel quanto sua torre representavam de forma concreta a ambição do homem desde os tempos mais remotos. A Torre de Babel é uma figura clara da insistência humana em desobedecer às ordens do Senhor. Aleluia! A mensagem bíblica mais importante sobre a Torre de Babel diz respeito ao juízo de Deus que veio sobre aquele povo.
trazendo a confusão das línguas e dando início à dispersão geográfica da humanidade e ao surgimento das diversas culturas e variedades idiomáticas. Então é possível que o autor de Gênesis tenha utilizado um método de organização e construção de texto onde a primeira parte do capítulo 11 antecede cronologicamente o capítulo 10. Isso significa que no capítulo 10 ele enfatiza a descendência de Noé e as divisões geográficas. Já no capítulo 11 ele mostra como ocorreram tais divisões com a dispersão da raça humana. Aleluia.